Fala galera Cruz Maltina, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. E no vídeo de hoje a gente vai fazer a nossa análise pré-jogo dessa partida entre Goiás e Vasco, que marca o duelo de dois times que estão realmente no momento complicado do campeonato, um confronto direto, e o Vasco pode sim sair do Z4, sair da zona de rebaixamento já nessa rodada. A gente vai falar também sobre as estreias, desfalques, quem vai a campo, quem não vai. Então, antes da gente começar a detalhar tudo isso, peço que você deixe seu like aí, se inscreva se ainda não é inscrito, é de graça, você não paga nada, e também compartilha com mais amigos vascaínos para que a galera possa conhecer o nosso conteúdo e nos ajudar a chegar à marca de 2.000 inscritos, que está logo ali, está batendo aí a porta, tá bom? Então, logo após a vinheta, todos os detalhes desse duelo entre Goiás e Vasco. Valeu! Então vamos abrir o vídeo falando sobre este duelo entre Goiás e Vasco da Gama. O Goiás é o mandante, o jogo vai ser realizado no estádio Serrinha, às 20h30 de hoje. A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, que marca ali o final do primeiro turno, e o Vasco realmente, da mesma forma que o Goiás, precisando vencer. Os dois times que não vencem nessa competição já há mais de 8 jogos, o Vasco, por exemplo, não vence há 9, o Vasco que vem de 5 derrotas, o Goiás está 8 jogos sem vencer, e os dois times têm ali um confronto direto por estarem na zona de rebaixamento. O Goiás é o último colocado, o Vasco é o 18º, caiu mais uma posição porque o Curitiba empurrou o Bragantino para a zona de rebaixamento, e ao ganhar ontem do Atlético Goianiense é o primeiro time fora da zona, né? Então, uma partida que marca esse confronto direto, uma outra decisão. O Vasco que já esteve nesse estádio aí recentemente pela Copa do Brasil, aonde derrotamos o Goiás nos pênaltis, numa partida memorável ali do Fernando Miguel. Marcou também ali a questão do primeiro gol do Henrique como profissional, primeiro e único gol que ele tem na carreira profissional, né, no Vasco da Gama, quase com 7 anos aí de elenco principal. E o Vasco ganhou por 2-1 e se classificou nos pênaltis com uma baita partida aí do Fernando Miguel, né? Outra situação marcante desse confronto é a situação de técnicos, né? O Goiás volta a ter o técnico Anderson Moreira, técnico que esteve à frente do Goiás há algum tempo, saiu, voltou, está aí realmente buscando o caminho das vitórias. O técnico Ricardo Sapinto encontrou sua primeira vitória contra o Caracas na Sul-Americana na última semana, nessa quarta-feira, né? Então, marca um duelo realmente de times que se assemelham, né? O Vasco buscando quebrar esse jejum no Campeonato Brasileiro, 9 jogos sem vitória, vem de 5 derrotas, e o Goiás a 8 jogos sem vencer. O Goiás que inclusive sofreu com protesto da torcida em sua sede, cobrando aí a diretoria pela má situação aí do futebol do time esmeraldino, né? Time do Goiás que, mesmo ganhando a partida hoje, caso isso ocorra, anda muito longe de sair da zona do rebaixamento. O Goiás tem 11 pontos, e ganhando a partida vai a 14, e o primeiro time que está ali fora da zona de rebaixamento tem 19, né? Então o Vasco, pelo contrário, se ganhar a partida tem 18 pontos, vai a 21 e pode sim sair da zona de rebaixamento e quem sabe aí terminar a rodada, terminar o primeiro turno ali entre os 13 primeiros classificados, os 13 primeiros colocados, melhor falando, né? O Goiás vai a campo aí com o Tadeu, David Duarte, Edilson, que jogou no Cruzeiro, né? Heron, Jefferson, que é um bom lateral esquerdo, Breno, Ariel Cabral, também ex-Cruzeiro, o Shailon, que pertence aí ao São Paulo, já jogou no São Paulo, né? Queco, Vinícius e o Rafael Moura, né? O He-Man, que costuma aí anotar gols contra times cariocas. Então precisa ficar realmente muito atento o Vasco da Gama, né? Desfalques: o esmeraldino não vai poder contar com o Fábio Sanches, Juan, Daniel Bessa, Lucão e Henrique Almeida, que estão fora desse confronto aí. Alguns lesionados e outros pendurados, né? Outros suspensos, né? Melhor colocando. Dois times que se assemelham muito. O Goiás, como a gente já colocou aqui, o Goiás vem de uma sequência ruim, né? São aí 9 derrotas no campeonato, né? Até então, apenas 2 vitórias, menos 11 gols de saldo.
já levou 30 gols nessa competição. O Vasco também tem ali um cenário também que é meio complicador, né? Por exemplo, o Vasco vem aí de 5 derrotas, são menos 5 gols de saldo, 8 derrotas ao todo na competição, mas em número de vitórias tem um número maior aí do que o Goiás. São 5 vitórias na competição e a gente espera que o Vasco ganhe a sua 6ª partida, né? O Vasco que vai ter aí a estreia do Léo Matos, muito provavelmente ele deve assumir de vez a lateral direita, né? E tem algumas baixas. O Vasco não vai ter aí o Caio Tenório, Marcelo Alves, o Germancano, o Castan, Peck e Riquelme. 4 desses desfalques foram aí testados positivos para a Covid-19. Caio Tenório, Marcelo Alves, o Peck e o Riquelme testaram positivos para o coronavírus, né? O Vasco tem aí marcando a estreia do Léo Matos e também a participação do Léo Gil, mais uma vez, no meio-campo do Vasco. Ele que fará a sua 2ª partida. A gente espera que dessa vez ele comece realmente como titular, pois contra o Corinthians ele entrou no decorrer do 2º tempo, né? Então o Vasco deve ir a campo ali com o seguinte time: Fernando Miguel, Miranda, Ricardo Graça, Léo Matos, Henrique, Andrei, Léo Gil, Benítez, Thales Magno, Carlinhos e Thiago Reis. Outra situação importante desse confronto é o retorno do Benítez, que está voltando aí de contusão, e também o retorno do Ricardo Graça, né? Ele que deve jogar dessa vez do lado esquerdo da defesa, pois o Castan está suspenso. Ele que levou o 3º cartão contra o Corinthians não enfrenta o Goiás. São algumas baixas importantes, como a do Castan na zaga, que é o nosso xerife, é o jogador ali de maior liderança no esquema defensivo do Vasco, um dos maiores líderes deste elenco do Vasco em 2020, e já era em 2019. E também não teremos ali na frente o Germancano, nosso artilheiro, 30 jogos, 16 gols, é realmente um jogador que faz muita falta. Mas por outro lado, a gente deve ter aí em campo o Thiago Reis, que marcou o gol da vitória contra o time do Caracas, né? Então o Thiago Reis, jovem, bom finalizador, a gente espera que realmente o Vasco vá em busca da vitória e o Thiago Reis seja importante, como foi no jogo passado, né? O Vasco que deve ir ali no 4-4-2 com Thales e Thiago Reis ali fazendo o ataque, né, participando das jogadas de ataque do Vasco, e ali o Carlinhos e o Benítez, né, fazendo aquele trabalho de assistência, né, de chegada, de chute a gol. Carlinhos que chuta muito bem de fora da área, né, e a gente espera que realmente o Léo Gil, junto com o Andrei, possa proteger ali a casinha, o Léo Gil saia para o jogo, ou de repente o Léo Gil fica e o Andrei sai para realmente ser uma opção ali de surpresa, um elemento de surpresa no campo de ataque. Então a gente espera que realmente o Vasco jogue uma partida impecável para voltar de lá com os 3 pontos, né? Para a gente poder sair dessa zona de desconforto aí, que a torcida do Vasco já está mesmo aí assombrada em relação a essa situação de Z4. Então, que venha a vitória e que a gente possa sair de vez dessa situação tenebrosa, né? Então esse foi o vídeo de hoje. A gente agradece aí a sua atenção, muito obrigado aí, fica com Deus e que logo mais a gente possa sair de campo vitorioso. Valeu!